E aí, moçada, eu sou o professor Daniel Lopes de Língua Portuguesa. A aula de hoje vai falar sobre processos de formação de palavras derivadas, que são aquelas palavras que têm um acréscimo de afixos e são palavras compostas também, tá? Vamos lá então. Existem dois processos básicos pelos quais se formam as palavras, que é a derivação e a composição, tá? A diferença entre esses dois processos é a seguinte. Primeiro, no processo de derivação, a gente parte de um único radical. No processo de composição, sempre haverá mais de um radical. As palavras que são criadas a partir do acréscimo, ou seja, quando a gente coloca algo mais, de um sufixo a um radical, são chamadas palavras derivadas. O processo de formação de palavras, por meio do acréscimo de afixos, que podem ser sufixos ou prefixos, é chamado de derivação. A derivação pode ser prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Derivação é o processo pelo qual se obtém uma palavra nova, chamada de derivada, a partir de outra que já existe, que é chamada de primitiva. E aí a gente vai ver no exemplo aqui agora. Nós temos no quadrinho as primitivas e a derivada dessa primitiva. No primeiro quadrinho nós temos o mar, e aí a derivada dela pode ser marítimo, marinheiro e marujo. A outra palavra primitiva abaixo é terra, que aí a gente tem derivadas que podem ser enterrar, terreiro, aterrar. Observamos que mar e terra não se formam de nenhuma outra palavra, mas, ao contrário, possibilitam a formação de outras, por meio do acréscimo de um sufixo ou prefixo. Logo, mar e terra são palavras primitivas e as demais acabam sendo derivadas. Vamos agora para os tipos de derivação. Nós temos a primeira, que é a derivação prefixal, que também pode ser chamada de prefixação. Resulta do acréscimo de um prefixo à palavra primitiva, que tem o seu significado alterado. E aí a gente vai perceber agora no exemplo, que a gente tem três palavras primitivas, que é o crer, o ler e o capaz. No primeiro a gente tem uma derivação que é o descrer, que vem do crer. Aí depois do ler a gente tem o reler. E por fim o capaz, que a gente tem uma derivação que é o incapaz. Depois dessa derivação, a gente tem a derivação sufixal, ou também conhecida como sufixação, que ela resulta do acréscimo, ou seja, do aumento, através de um sufixo na palavra primitiva, que a gente também pode chamar essa palavra primitiva de originária, a palavra de origem, que pode sofrer alteração de significado ou mudança de classe gramatical. Por exemplo, a gente tem aqui a palavra alfabetização. Percebam que o são no final está em negrito, que é para dar esse destaque para vocês do sufixo, tá? Nesse exemplo, o sufixo são, ele transforma um substantivo, o verbo alfabetizar. Este, por sua vez, já é derivado de um substantivo chamado alfabeto, pelo acréscimo do sufixo izar. Então, o que é importante vocês entenderem nesse contexto da derivação sufixal é exatamente isso, que esse acréscimo pode mudar a classe gramatical. O que era um substantivo pode ser um verbo, o que era um verbo vira um substantivo, e assim mudando de classe gramatical. A derivação sufixal ela pode ser a nominal, que é formando substantivos e adjetivos. Aí aqui a gente tem uns exemplos, que é papel, que acaba virando papelaria. O riso, que vira risonho, tá? Então são por nome. Essa é a derivação nominal na sufixal. Nós temos outra, que é a verbal, que é formando verbos. E aí a gente tem o exemplo do atual, que vira atualizar, que deixa de ser um substantivo para ser um verbo. Nós temos o adverbial, que é formando advérbios de modo. Por exemplo, a gente tem a palavra feliz, e aí acaba virando felizmente, tá? Então aí a gente já tem a mudança adverbial na derivação sufixal, que é a derivação que vem no final, que é o acréscimo no final de uma palavra originária, de uma palavra primitiva. Vamos para a próxima. Temos a derivação prefixal e sufixal, que é aquela derivação que junta no início e no final daquela palavra primitiva. Ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo não simultâneo de prefixo e sufixo, a palavra primitiva, tá? E aí a gente vai ver aqui nesse exemplo agora para vocês entenderem melhor. No quadrinho inicial,
nós temos a palavra inicial, que é a palavra primitiva, que é o leal e o feliz. Temos duas palavrinhas aí. E aí, na continuação do quadrinho, a gente percebe o prefixo, o radical e o sufixo, que é a junção deles, para formar a palavra, pelo processo de derivação. No primeiro, nós temos a palavra inicial, que é leal, e aí a gente percebe que tem o prefixo des, temos o radical leal e o sufixo, que é o dade, que acaba formando a palavra deslealdade, tá? E aí a gente tem um processo de prefixação e sufixação, porque tem o acréscimo de duas. A próxima palavra é o feliz, que aí a gente tem a palavra inicial feliz, aí na continuidade a gente tem um prefixo, que é um in, nós temos o radical feliz e o sufixo mente, que forma a palavra infelizmente. Então, nesse processo também, a gente tem a junção de um prefixo e um sufixo por meio do radical. Note que a presença de apenas um desses afixos é suficiente para formar uma nova palavra, pois em nossa língua existem as palavras desleal, lealdade, e infeliz e felizmente. Então, independente de a gente ter um processo por prefixação e sufixação, juntando as duas para formar uma nova palavra, necessariamente, se a gente tiver só um prefixo, forma uma palavra, e se tiver só um sufixo, forma uma palavra, certo? Vamos lá para a derivação parasintética, que pode ser chamada de parassíntese, tá? O que é essa derivação? Ela ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo à palavra primitiva. Como que é isso? Vamos para o exemplo. Aí aqui a gente tem a palavra inicial mudo e alma, e aí a gente tem a continuidade para a formação de uma palavra nova. E aí no primeiro quadrinho a gente tem palavra inicial mudo, nós temos o prefixo o radical mud e o sufixo ser, que forma a palavra emudecer. A segunda palavra inicial que nós temos é alma, que tem o prefixo des, o radical ão e o sufixo ado, que forma desalmado, certo? A dica é para estabelecer a diferença entre derivação prefixal e sufixal e parasintética, basta retirar o prefixo ou sufixo da palavra na qual se tem dúvida. Feito isso, observe se a palavra que sobrou existe. Caso isso aconteça, nós vamos ter uma derivação prefixal e sufixal. Caso contrário, será uma derivação parasintética. O que isso quer dizer da forma mais simples para vocês? De que, na derivação parasintética, se eu tiro um sufixo ou se eu tiro um prefixo, a gente tem que perceber se essa palavra existe. Se ela não existir, esse processo simultâneo é uma derivação parasintética, porque ela precisa do prefixo e do sufixo para existir a palavra formada. Se eu retiro e existe essa palavra formada, eu já não tenho uma derivação parasintética. Eu tenho uma derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Tá? Porque mesmo que eu tire o sufixo ou mesmo que eu tire o prefixo, essa palavra vai existir. No caso da derivação parasintética, não. Se eu tiro o sufixo que está lá no final ou se eu tiro algo do começo, essa palavra necessariamente ela não vai existir. Se ela não existir, é uma derivação parasintética. Considere, por exemplo, o adjetivo triste, do radical triste. Formamos o verbo entristecer pela junção simultânea do prefixo em e do sufixo ec. Note que a presença de apenas um desses afixos não é suficiente para formar uma nova palavra, pois em nossa língua não existem as palavras entrister nem tristecer. Tá? Então, esse exemplo vai clarear melhor para vocês. Quando ela não existir, nós temos uma derivação parasintética, porque ela vai precisar do começo e do final nesse acréscimo da palavra. Derivação regressiva. Ocorre derivação regressiva quando uma palavra é formada não por acréscimo, mas por redução, tá? Então, nesse processo de derivação regressiva, nós temos a redução. Vamos ver o exemplo. Nós temos o comprar, né? Aí a gente acaba surgindo uma outra palavra, que é compra. Então, ao invés de ter o R, a gente retira. E aí a gente tem uma derivação regressiva, porque a gente está excluindo alguma coisa. E nós temos o comprar, que é um verbo, e o compra, que é um substantivo. E o outro exemplo é o verbo beijar. E aí acaba abrindo e aparecendo outra palavra, que é o beijo, que é um substantivo. Então, a gente também tem uma redução. E isso é a derivação regressiva. Saiba que, para descobrirmos se o substantivo deriva de um verbo ou se ocorre o contrário, podemos seguir a seguinte orientação. Primeiro,
Se o substantivo ele vai denotar ação, será a palavra derivada e o verbo, palavra primitiva. Se o nome dá um sentido de um objeto ou substância, verifica-se o contrário. Vamos observar os exemplos acima. Nós temos compra e beijo. Eles indicam ações, logo, são palavras derivadas. O mesmo não ocorre, porém, com a palavra âncora, que é um objeto. Neste caso, o substantivo primitivo que dá origem ao verbo é o ancorar, que vai surgir a palavra âncora, tá? Por derivação regressiva, formam-se basicamente substantivos a partir de verbos. Então, é uma dica para vocês. Na derivação regressiva, a gente vai ter uma formação de palavras novas de verbos que acabam virando substantivos, tá? Por isso, recebem o nome de substantivos deverbais. Note que na linguagem popular, são frequentes os exemplos de palavras formadas por derivação regressiva. Vamos ver alguns. Nós temos o portuga, que vem de português, o boteco, que vem de botequim, o comuna, que vem de comunista. Aí a gente tem agito, que vem do verbo agitar, amasso, que vem do verbo amassar, chego, do verbo chegar. Tá? Percebam isso claramente. Observação. O processo normal é criar um verbo a partir de um substantivo. Na derivação regressiva, a língua não procede em sentido inverso. Ela forma um substantivo a partir de um verbo. Vamos para a próxima, que é a derivação imprópria. Tá? A derivação imprópria ocorre quando determinada palavra, sem sofrer qualquer acréscimo ou supressão em sua forma, muda de classe gramatical. Aí a gente tem o primeiro exemplo, que é quando os adjetivos passam a substantivos, que aí a gente tem o exemplo, os bons serão contemplados. Segundo exemplo, quando os particípios passam a substantivos ou adjetivos, que a gente tem esse exemplo, aquele garoto alcançou um feito passando do concurso. Terceiro exemplo, os infinitivos, eles passam a ser substantivos. Aí a gente percebe nesse exemplo, o andar de Roberta era fascinante. Quarto, quando os substantivos, eles passam a ser adjetivos, que a gente percebe nesse exemplo, o funcionário fantasma foi despedido. Quinto exemplo, os adjetivos, eles passam a advérbios. Aí vocês percebem aqui, ó, falei baixo para que ninguém escutasse. Sexto exemplo, as palavras invariáveis passam a substantivos. Por exemplo, não entendo o porquê disso tudo. Tá? Sétimo exemplo, quando os substantivos próprios, eles tornam-se incomuns. Por exemplo, aquele coordenador é um Caxias. Aí a palavra Caxias tem significado, que é chefe severo, exigente, essas coisas em si, tá? Essa aula de hoje foi mais para tratar essa questão de processo de formação da palavra. Hoje a gente pegou mais específico a derivação, que é como essas palavras são formadas, tá? Se você tiver interesse em outras aulas e quiser acompanhar essa aula novamente, é só acessar a plataforma Eduque. E até a próxima aula!